Olá, nação corintiana, salve o Corinthians. Estamos de volta com o programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Você que ainda não me segue, convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, curtir os meus vídeos, comentar. O seu comentário é muito importante aqui no canal para mim, muito importante. Desde já agradeço a você e a todos os novos inscritos, aqueles que já me acompanham há muito tempo. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação no programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas. Vamos falar um pouquinho sobre essa noite de catástrofe, noite de terror do Corinthians em Belo Horizonte jogando contra o América. Corinthians perde de 1-0 para o América, partida válida pela rodada de ida da Copa do Brasil, quartas de final, 1-0 para o América. Jogo de volta será na Neoquímica Arena, acho que na outra semana. E, infelizmente, perdemos mais uma partida. Ou seja, Corinthians domingo perdeu para o Bragantino de 1-0, não conseguiu marcar gols. Corinthians joga com o América hoje, perde de 1-0, também não consegue marcar gols. O Corinthians fez 3-0 contra o Liverpool do Uruguai, quando a molecada jogou, a garotada entrou em campo e o Corinthians ganhou de 3-0. É lamentável a situação do Corinthians hoje, tudo que envolve o Corinthians hoje. São casos policiais envolvendo o Luan. O caso do Luan só pode ser caso policial mesmo, porque na esfera esportiva o Luan é zero. Quis se aparecer num podcast aí para poder mostrar que está em forma, não sei o quê, não para ficar no Corinthians, para poder assinar com outro clube, porque ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube, só que ninguém vai querer um cara como esse, né? É problemas policiais no Corinthians, é problemas internos, é ano político, problemas de candidaturas de pessoas que já foi envolvida na Lava Jato, que foi preso por porte ilegal de arma, André Negão. Eu falo e dou o nome da pessoa. Foi preso por porte ilegal de arma, bicheiro, ex-bicheiro. Tudo que é ilegal o André Negão foi e quer ser presidente do Corinthians. O Corinthians, na atual situação que se encontra, vexatória, vergonhosa a situação do Corinthians. Um time apático dentro de campo, sofrendo o reflexo de tudo o que a diretoria anda fazendo. O reflexo acaba acontecendo dentro de campo, os jogadores sentem. Jogadores que não têm a mínima condições de vestir a camisa do Corinthians mais. Fagner, que para mim o maior lateral direito que o Corinthians já teve. Eu admiro e vou sempre aplaudir o Fagner, sempre, mas o Fagner não tem a mínima condições mais de vestir a camisa do Corinthians. O Gil, a mesma coisa, não tem a mínima condições de estar vestindo a camisa do Corinthians. Fábio Santos, a mesma coisa, não tem condições de vestir a camisa do Corinthians, ok? Obrigado pelos serviços prestados, pelos títulos ganhos com a camisa do Corinthians, mas não dá mais. O Michael é um jogador que não deveria nem ter vindo. Ficou emprestado durante um ano, o Corinthians renova o empréstimo para mais um ano, e o Michael entra no segundo tempo. Eu não sei o que esse cara pensa, o que ele tem na cabeça. Espero que terminando o contrato do Michael, ele volte para a Rússia. E da Rússia ele vai para qualquer outro clube. Mas que não volte nunca mais para o Corinthians. Porque não dá. Não serve mais para o Corinthians. Não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Hoje, Yuri e Alberto não têm condições de vestir a camisa do Corinthians. Repito,
e Yuri Alberto, que o Corinthians perdeu Robert Renan, Mantuan, perdeu Duqueiroz, envolveu o Pedro na negociação e também o goleiro Ivan. 5 envolvidos para trazer o Yuri Alberto por 50%. E olha o que ele está jogando. Não serve hoje para vestir a camisa do Corinthians. O Yuri Alberto hoje é novo, pode dar a volta por cima? Pode, tomara que dê a volta por cima. Porque ele é um produto do Corinthians. Ele é um ativo do clube. Ele precisa dar a volta por cima, porque o Corinthians precisa dele. Não só financeiramente, mas principalmente com os gols dele. Mas hoje, não serve para vestir a camisa do Corinthians. Não tem a mínima condições de estar ali. Ok? Então, só nisso daqui, já são 5 jogadores que entraram em campo e não jogaram nada. Nada. E o Luxemburgo insiste, tira o Fausto Vera e coloca o Michael. Não entendi essa substituição. Não entendi a substituição do Fausto Vera. Estava cansado? Coloque outro. Não relacionou o Cantillo? Põe o Cantillo para jogar. Mas não o Michael. Eu duvido, eu dou minha cara a tapa se o Cantillo não está melhor que o Michael hoje. Eu dou minha cara a tapa se o Cantillo não está melhor que o Michael hoje. Os meninos que não jogaram bem hoje. Matheus Araújo não jogou nada, entrou e não mostrou por que veio. O Biro, péssimo dentro de campo, não jogou nada, né? Nada. O Adson, não parece que é o Adson que jogou contra o Liverpool. Domingo ele não jogou porque estava machucado. Ou seja, nisso daqui já são 8 jogadores. 8 jogadores que o Corinthians tem ali, não sei porquê. E se não fosse uma defesa ali no segundo tempo, quase no final do jogo, milagrosa do Cássio, seria 2-0 pro América. Tá certo que o goleiro de lá defendeu tudo, segurou tudo. Mas eu não estou preocupado com o goleiro de lá, estou preocupado com o nosso goleiro aqui. Que se não fosse o Cássio pegar aquela bola no segundo tempo, uma cabeçada, seria 2-0 pro América. E aí sim a vaca teria ido pro brejo. Porque com esse time não tem poder de reação. Não tem poder de reação. É triste assistir um jogo do Corinthians. O América tem 9 pontos no Campeonato Brasileiro. É o penúltimo colocado. E o Corinthians perdeu 2 partidas seguidas para o América. Perdeu pelo Campeonato Brasileiro e perdeu agora na Copa do Brasil. A situação do Corinthians é vexatória. Eu defendo muito o Vanderlei Luxemburgo, mas ultimamente o Vanderlei Luxemburgo não está conseguindo escalar os melhores, colocando esses jogadores que eu citei aqui, que não tem condições. Para o lugar do Fagner, tem o Bruno Mendes, que ele poderia ter colocado. No lugar do Gil, tem o Caetano, que poderia ter jogado. No lugar do Fábio Santos, eu coloco a minha avó dentro do campo, mas não coloco o Fábio Santos. No lugar do Michael, eu duvido que o Cantillo não esteja melhor que o Michael. No lugar do Yuri Alberto, tem o garoto lá, o Felipe Augusto, né? Que poderia ter jogado. Pronto, só aqui já mudaria o time. Agora, como é incrível a falta de um meia de ligação no Corinthians. Ah, e um outro jogador que eu mandaria embora, eu sei que muita gente vai ser contra, que eu vou falar para vocês. Renato Augusto. Que não joga, ele joga 2, 3 partidas no ano para ganhar fortuna. Eu duvido que ele ganhe menos de R$1 milhão. Não serve, na minha opinião, para jogar. Ah, mas quando ele joga, ele arrebenta. O que adianta? 1 vez, 2, 3 vezes no ano? Não serve. Para mim não serve. Para você serve? Ok. Para mim não serve. Tem que ir embora também.
Não serve. Tá demais já esse negócio do Renato Augusto, de não jogar. Ah, vou jogar quando eu me sentir confortável. Vá pra, né? Não é possível. Ah, vou jogar quando eu me sentir bem. Então não vai mais, não joga o Corinthians. Gente, a presidência do Corinthians tem que mostrar que o Corinthians é maior que tudo isso. Não é possível. Eu estou tentando me controlar aqui, porque a vontade minha é de explodir. Eu tenho vontade de explodir com esse time. Tamanha é a falta de vontade, de incompetência dos jogadores. Coloco mais um aqui, que acho que já está até afastado, que não joga mais. O Romero. Só aqui. Olha a folha salarial do Corinthians, eliminando esses jogadores aqui. Dá para o Corinthians contratar 2, 3 jogadores de primeiro nível. Jogadores da Europa, não digo nem do Brasil, da Europa. Não dá. Tem uma hora que foge assunto do Corinthians. Tamanha é a incompetência hoje. Vou falar do jogo de hoje. Comissão técnica, jogadores e a diretoria, que tudo isso acontece por causa da diretoria. A única exceção a tudo isso é a torcida do Corinthians, que gritou, que isso já não é novidade, os 90 minutos do jogo, para depois protestar. E se eu não me engano, pegaram no pé do Yuri Alberto no finalzinho do jogo e ele foi lá tirar satisfação com a torcida. Não tem que tirar satisfação. Tá ruim, a torcida tem que gritar mesmo, tem que vaiar. A torcida tá certa. Tá certa de vaiar o jogador. Vaiar. Não agredir. Vaiar o jogador, tem todo o direito de vaiar. De vaiar o time, de vaiar o técnico, de vaiar a diretoria. A torcida paga o ingresso, ela quer ver jogo de futebol. Coisa que o Corinthians não aplica já faz tempo. Já faz tempo que o Corinthians não aplica o jogo de futebol. É isso aí, rapaziada. Infelizmente, perdemos mais uma. E um detalhe, o Corinthians só vai pegar no final de semana o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Com esse time aí. Com esse time aí. Pode ser que o Matias Rojas joga? Pode ser que ele jogue. Pode ser. Mas não é certeza ainda porque ele não foi inscrito no BID. Esse é o Corinthians.